Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Gera. Hoje eu vou falar sobre a Guarda Nacional, uma força armada brasileira que existiu durante 91 anos, desde o tempo do Império até os anos 1920. E vamos ver então qual a relação da Guarda Nacional com o livro de memórias Folhas do Outono. A Guarda Nacional foi criada em 1831 durante o período regencial do Império do Brasil. O regente, naquela época, era o padre Diogo Antônio Feijó. O objetivo oficial para sua criação era substituir as antigas milícias e ordenanças coloniais, estabelecendo uma força armada composta por homens que atuariam em suas próprias localidades. O formato inicial da Guarda Nacional era inspirado nas milícias americanas, descentralizadas e formadas por cidadãos comuns que pegaram em armas e conquistaram a independência dos Estados Unidos. O verdadeiro objetivo, porém, era criar uma força armada leal à coroa, já que o exército da época mostrava sinais de insubordinação. Além disso, a Guarda Nacional representou uma descentralização do poder, garantindo a presença de forças leais ao governo em todas as paróquias do Império. Logo depois da criação da Guarda Nacional, o Exército Imperial, centralizado no Rio de Janeiro, foi reduzido a um terço do seu tamanho. A Guarda Nacional era considerada uma força armada civil. Nas cidades e vilas, era subordinada ao juiz de paz ou juiz criminal. Nas províncias, ao presidente da província, equivalente ao atual governador de estado. E nacionalmente, era subordinada ao ministro da Justiça. Na verdade, ela representava o poder econômico de cada localidade, pois seus membros eram recrutados entre cidadãos com renda anual superior a 200 mil réis, o que hoje seria equivalente a uns 80 mil reais, fazendo a conversão pelo preço do ouro. Os postos da Guarda Nacional eram comprados e os filhos herdavam o posto do pai. Os grandes proprietários de terra compravam o posto de coronel para si e postos de major para seus filhos. Coronéis e majores não participavam do dia a dia da guarda, apenas apareciam em solenidades e desfiles. O comando efetivo da guarda era feito por capitães, que normalmente eram homens de negócio da cidade que também haviam comprado seus postos. As graduações inferiores eram preenchidas por indicação dos superiores. Ao longo dos seus 91 anos de existência, a Guarda Nacional não teve vida fácil. Participou efetivamente de 2 guerras externas e de pelo menos 12 revoltas internas, algumas delas autênticas guerras civis. Para a Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional recrutou soldados que ficaram conhecidos como Voluntários da Pátria, lembrados até hoje em nomes de ruas em diversas cidades. Com a proclamação da República em 1889, a Guarda Nacional continuou a exercer suas funções de manutenção da ordem pública e segurança interna. No entanto, seu papel começou a mudar gradualmente com a modernização das Forças Armadas brasileiras. A última grande participação da Guarda Nacional foi na Guerra do Contestado, um conflito que ocorreu na região da divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Esta guerra envolveu disputas territoriais e sociais, com sertanejos se levantando contra as autoridades locais e empresas estrangeiras. A Guarda Nacional foi mobilizada para combater os rebeldes em um conflito que foi marcado por grande violência. Em 1922, a Guarda Nacional foi absorvida pelo Exército e deixou de existir. Com certeza, teve aspectos negativos como o coronelismo no interior do Brasil, onde homens ricos eram também os detentores do poder armado
o que favorecia imensamente a corrupção e a violência no campo. Por outro lado, se não fosse a Guarda Nacional, talvez o Brasil tivesse se dividido em diversos países, como aconteceu com a América Espanhola. O começo do livro de memórias, Folhas do Outono, fala de um personagem real chamado Dario, que foi o pai da autora. Dario nasceu em 1881 em Curitiba e aos 16 anos entrou para o curso de Infantaria e Cavalaria em Porto Alegre. Depois, foi para Rio Pardo, onde cursou a Escola Prática e Tática para Oficiais da Guarda Nacional. Formou-se em 1901, entrando para o oficialato da Guarda Nacional pelo andar de baixo, ou seja, o dos alferes e tenentes. No mesmo ano, ele se casou com Carlota e o casal se mudou para a capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. Dario prestou serviço na Guarda Presidencial durante a presidência de Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha. Em 1911, voltou para a sua cidade natal e se tornou subcomandante da recém-criada Guarda Municipal de Curitiba. Depois, ele se tornou empresário e, entre outras coisas, foi proprietário de um frigorífico e de um cinema, negócios que eram novidades tecnológicas naquela época. Dario era praticamente um gestor de startup dos anos 1910. Em algum momento daquela década, Dario, agora já perto dos 40 anos de idade, voltou à Guarda Nacional. Como não era nenhum grande proprietário de terras, para ser um coronel, ele se tornou capitão, posto compatível com suas posses naquela época. Poucos anos depois do seu retorno à Guarda Nacional, ela foi extinta e Dario se tornou capitão da chamada Segunda Linha do Exército Brasileiro, no qual ele permaneceu até pouco mais de 50 anos de idade, já nos anos 1930. Uma das muitas histórias do livro Folhas do Outono conta como o jovem Dario, recém-formado e recém-casado, apoiou os estudos do irmão caçula chamado Erasto, 20 anos mais novo que ele. Com seu suporte financeiro, o irmão se formou em medicina e, na maturidade, tornou-se deputado federal e prefeito de Curitiba. Erasto Gertner, o irmão caçula de Dario, empresta seu nome a um importante centro de tratamento e pesquisas relacionadas ao câncer. Mas isso fica para outro vídeo. O livro Folhas de Outono já tem 2 volumes publicados e o terceiro está a caminho. Os volumes 1 e 2 estão disponíveis no Clube de Autores nos formatos físico e digital. Você pode acessar os livros usando os links que aparecem aqui em cima. Esses links também vão estar na descrição do vídeo. No site você pode ler boas amostras do livro antes de tomar sua decisão de compra. Curta, faça seu comentário e compartilhe com quem possa gostar desse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você fica sabendo das novidades que aparecem no Papo com Gera. Por hoje era isso. Até mais.